Por 6 votos a 5, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu declarar a inconstitucionalidade das indicações de despesas por deputados e senadores para o chamado orçamento secreto. O voto de Rosa Weber, relatora das ações, foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. O voto do ministro Ricardo Lewandowski, que votou com a relatora para derrubar as emendas. Para o ministro, o Congresso buscou travar com a Corte um diálogo a partir das iniciativas dos presidentes do Congresso com esforços muito grandes. Entendo que os vícios apontados nas iniciais das ações sob julgamento continuam persistindo, pois a sistemática ainda vigente para a distribuição das verbas orçamentárias afrontam as normas constitucionais que regem a matéria, colidindo em especial com o princípio republicano, o qual encontra expressão, dentre outros, nos postulados da isonomia, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e, sobretudo, eficiência. Os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, embora não tenham concordado integralmente, avaliam que o mecanismo deve continuar válido, desde que passe a ter mais transparência e a seguir critérios de distribuição de recursos. O orçamento secreto é alvo de críticas pela falta de transparência e por beneficiar somente alguns parlamentares. O destino dos recursos é definido em negociações entre parlamentares aliados e o governo. Cheryl Amaral para o jornalismo da Rema TV. Cujuí. Olha, eu sempre critiquei o orçamento secreto, esse mecanismo, de tomar lá da cá entre o executivo e o legislativo, com um poder absurdo ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado e ao relator do orçamento, né? Porque o relator do orçamento ele passa a ter na sua mão um valor para a emenda igual ao de todos os deputados e senadores juntos. Cada deputado e senador tem direito a 15 milhões. Né? Então, o relator ele tem direito aí a uma quantia igual a todos eles juntos. 20 bilhões. Entendeu? 20 bilhões, mais ou menos, né? 16 a 20 bilhões. 19 bi. 19 bi. Não, vamos arredondar 20 bi. E como é que acontece? O senador aqui, o deputado aqui de Rondônia, né? Não estou dizendo o nome de algum. Por exemplo, ele chega lá, eu preciso de uma emenda para minha base eleitoral lá em Chupinguaia. Né? Aí ele chega no relator e fala, precisando de uma emenda lá de tantos milhões. Aí o relator diz, tá, mas você vai votar comigo. Se não votar comigo, eu não libero a emenda. Né? Então ele diz, eu voto com você. E aí ele faz a emenda do relator e manda para o executivo. O que acontece? O executivo, acordado com o relator, ele libera a emenda para o deputado. Esse é o orçamento secreto. E não aparece quem foi o deputado que pediu a emenda. Né? O que aparece é o quê? O relator indicando e o executivo fazendo. Ora, esse mecanismo é um mecanismo que permite ao executivo barganhar com o legislativo para comprar votos, sendo que o intermediário da compra de votos passa a ser o relator do orçamento. Tanto foi assim que no governo Bolsonaro, agora no final do governo, tinha uma sala na Câmara Federal exclusiva para o relator atender os deputados que queriam indicação de emenda para ele fazer. Ora, como o PT ganhou, né, e o Zezinho vai dizer, o seu partido... Sim, esse mecanismo é um mecanismo de controle. Eu podia dizer, mas o PT agora vai usar isso para ter voto no Congresso. Mas está errado. Está errado. O orçamento secreto é uma excrescência, é um ataque à democracia, viola o princípio daquilo que o Lewandowski disse, a impessoalidade, a moralidade, enfim, a transparência. Né? Porque se o dinheiro é público, o orçamento não pode ser secreto. Moisés Cruz. Pessoal, o que eu fico admirado é que o STF teve a oportunidade de fazer isso ano passado. Isso caiu na mão da ministra Rosa Weber, ela foi a relatora do orçamento secreto. E por que não fizeram isso já lá atrás? Eu não sei, se não me engano, foi o PDT que entrou com a ação. Aí olharam, aí foi o Pacheco lá, conversou com ela, conversou o Lira, e ficou tudo por isso mesmo. Só agora deixaram o presidente Bolsonaro sangrando na mão do Congresso, deixaram sangrando na mão do Arthur Lira, ninguém fez nada, só vieram entender que agora é incondicional, porque assumiu o PT, porque é um outro partido que vai assumir. E por que não viram isso lá atrás? Quando teve a ministra Rosa Weber, teve a caneta na mão para mudar isso. Eu já sou contra o orçamento secreto faz tempo, porque isso daí é um meio de oprimir o executivo.
E nenhum poder pode se sobrepor a outro. Mas eles tiveram a oportunidade de ter mudado isso lá atrás. Fizeram vistas grossas, deixaram passar e só agora resolveram mudar. Buiú. Todo mundo sabe que o orçamento secreto foi utilizado para eleger Bolsonaro e para manter ele nos 150 e tantos pedidos de impeachment que pediram. Todo mundo sabe que o Lira foi lá para dentro e que, na verdade, o presidente, de fato, era o... Como é que era o nome do ministro da Casa Civil lá? O Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira e o Cupincha Lira junto com ele. Gente, esse orçamento secreto nada mais é do que era a chave do cofre do governo federal na mão do deputado Lira. Só ele mandou 480 e poucos milhões para o pai dele, que é prefeito 327, de Alagoas. 327 ele mandou. 327? 404 foi a mãe do Ciro Nogueira. Ah, estou invertendo então as coisas. Então, 404 milhões para a mãe do Ciro Nogueira e 300 e quantos? Não, 327 para o Arthur Lira. Para o pai do... Não, o Arthur Lira. O Arthur Lira. Então, pronto. E 404 a mãe do Ciro Nogueira. Então, daí vocês estão vendo. Como é que o Supremo não podia pedir? Tinha que pedir mesmo a transparência desse negócio. Nós estávamos aqui, eu estava preocupado, muito preocupado, se o Lula iria entrar nessa mesma vibe que Bolsonaro entrou. Porque ninguém, mas não foi Bolsonaro que aprovou. Pô, mas é quem paga. Eu dizia e continuo dizendo, isso ainda vai dar pano para manga, isso foi 10 mil vezes pior do que o mensalão. Porque quem é antigo igual a mim, acompanhou o mensalão na época dos Correios, que o Roberto Jefferson tomava conta dos Correios, Valdemar Costa Neto tomava conta do Banco da Amazônia, mais não sei outras coisas, era 30 mil reais só que recebia cada deputado por fora. Naquela época, 30 mil reais, que hoje deve representar aí uns 90 mil reais que eles recebiam. Hoje, nós estamos falando de 300 e tantos milhões que um deputado leva. Nós estamos falando de 400 e poucos milhões que um deputado leva. E nós temos 513 deputados. E 81 senadores. Esse troço de orçamento secreto ele não pode vigorar. E aí é onde entra o Supremo. Tipo assim, queremos transparência. Tanto que foram para lá, o Moisés reclamou da Rosa Weber, mas ela deu uma decisão monocrática, ela suspendeu o orçamento secreto. Você lembra? Depois, durante a campanha, deram umas explicaçõezinhas lá dentro. Pronto. Aí voltou. Mas o que eu disse é que eles perderam uma chance. Não, Moisés, eles tinham mas lá agora. atrás. Não, Moisés. E aí? Agora eles deixaram o Bolsonaro sangrar? Não, o que eles julgaram foi o mesmo projeto. E eu queria te informar uma coisa, Moisés. Ainda falta 15 dias para o aviso prévio do Bolsonaro vencer. Ele ainda é o presidente. Está votando dentro do mandato dele. Não, e ele ainda tem que empenhar a emenda para dar para os caras. Mas pode ter feito isso lá atrás. Zezinho. Buiú, quem pediu agora no final... Zezinho, esquece meu nome. Vou costurar sua boca. Isso é um debate, Buiú. É o debate. É porque eu pego suas falas, seus furos, suas bravatas, entendeu? E aí eu tenho que ir em cima delas. Pegar meu furo, você não pega não, meu parceiro. Não venha com esse padrão. Você esclarece esse negócio de direito aí, porque depois o pessoal vai ficar lá fora. O Zezinho diz que pega o furo do Buiú. Que para com isso, meu parceiro. Olha, já falei, ele é comediante. Tem que deixar. Falar, não, viu? Não, tem que deixar essas vinhetas aí preparadas, aí, aquela do Buiú, né? De frente com o Buiú, é o programa dele. Mas vamos lá. Olha, eu sempre bati no orçamento secreto. E juntamente até com o Cujuí. Lula falou na campanha que disse que ia fazer, era a maior corrupção, que no dia seguinte ele mudou a fala e o Supremo está falando em cima da fala dele que o que tem que fazer é o seguinte, colocar o orçamento secreto, em outras palavras, nos programas do governo. Vai ser nas imposições do governo, mas vai continuar. Ele nunca falou, ele sempre falou em acabar. Sabe quando é que ele vai acabar? Não vai, porque ele é um bom negociador. Tá? O Supremo está fazendo o que Lula está pedindo. Ele está o seguinte, olha, você sabe por quê? Por que foi que foi votado? Eu vou voltar agora aqui, Edvaldo, só para deixar. Porque Gilmar Mendes votou a pedido de Renan,
por causa de uma briga que ele tem com o Arthur Lira. Exatamente. E, Arthur Lira, uma briga de Alagoas. Essa foi quentinha. É uma briga de Alagoas. E o que está acontecendo aí, rapaz, as falas do orçamento secreto é a mesma dos ministros, repete as falas do Lula. O Dias Toffoli, no voto dele, ele usou as mesmas falas do Lula. Ele diz, olha, quem manda, essa é uma questão do Congresso. Ele não mudou. Quer dizer, todos nós já sabíamos que Lula ia na verdade, que ele não reúne condições políticas para governar o Brasil, então ele está ditando da maneira. Ele não tem condições políticas, Buiú. Não tem, ganhou todas até agora, até no Supremo. Não, ele está negociando. Negociando a favor do povo. Está fazendo um balcão de negócio. A favor do povo. Não, quem é a favor do povo? Isso é bravão. Zé, tem que mudar a coisa. Ou ele não tem condições, ou ele está dando mãe. Lula não reúne condições políticas para governar. Ganhou 3 no Congresso e 2 no Supremo. Não tem condições de governar o preço da governabilidade... Mas que preço? Você está pagando no zero? Supremo 2 hoje. Não, mas e ganhou lá no Senado mais. Mas o que nós estamos vendo, Lula vai ter o Supremo. Lula já está claro. Isso é ruim? Rapaz, isso é ruim. Para quem? O Supremo, ele não pode, ele tem que ser isento. O Supremo está sendo um tribunal político, ele voltou, ele começou a fazer o ativismo contra Bolsonaro. Mas se for um tribunal político a favor do povo, é político. Você não pode ser tribunal político contra o povo. Olha, Buiú, todo tribunal constitucional é um tribunal político. Todo tribunal constitucional é político. Aí vem nas emendas do relator Lewandowski, foi sexta-feira, na Câmara, Edivaldo, ele discursou, dando a entender que ia voltar agora, porque a Câmara votou na sexta, votou a resolução e passa por cima. Estão fazendo com o parlamento e vocês estão aplaudindo. Isso, para mim, já está cheirando uma ditadura. Como é que é ditadura? Essa é ditadura. Naquele evento que teve no Senado... Isso é controle de constitucionalidade. Aquele evento que teve no Senado, teve vários discursos, e teve discurso dizendo que a Câmara e o Senado não estavam mais de joelhos, estava de 4. E é o que está acontecendo. Não, deixa eu concluir. Eles deram motivo para isso. Deixa eu perguntar para vocês. Peraí. Só uma coisa. Me fala de coração. Me fala de coração mesmo. Vocês confiam num Lira, no Arthur Lira? Eu não estou falando do balcão de negócio que você entrou no jogo. Você deitou na cama do Centrão, Buiú. Eu deitei. Você deitou na cama do Centrão. Você está de lua de mel com o Centrão. Você com o Juí, o PT e companhia. Eu já falei. Você hoje, vocês são farinha do mesmo saco. Mas você é Centrão. Zezinho, nós não vamos nos contaminar. Eu já falei para você que a gente usa preservativo. Conclua, Zezinho, por favor. Não deixa, Buiú, não deixa. Então, o que eu vejo é o seguinte. Eu sei que o sistema é esse. Eu sei que o Arthur Lira, ele usa, que eu já falei há muito tempo, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, as emendas do relator para comprar deputado, para fazer a mesa e para eles mandarem. Tu defende isso? Vocês estão juntos, rapaz. Nós quem? Mas o cara levou o maior tumé aí agora do Supremo. Zezinho, já falei, eu vou botar um apelido em você, Zezinho Baladeira. Vai lá e vem cá. Porque, pelo amor de Deus, você quer... agora o Zezinho Baladeira. Bota a vinheta do Buiú aí, gente. Bota a vinheta do Buiú. Fala a verdade aqui. Zezinho, você agora mesmo falou que o Lula mais o Supremo estão acumulados. E agora você fala do... Mas o que eu estou falando... Quando você interfere, Buiú, no parlamento, o que o Supremo está fazendo é uma interferência. Isso é uma decisão. Mas precisa, amanhã termina o prazo de votação desse trem, rapaz. Olha aí é para você. Olha. Tá aí, telespectador. Esse aí é comediante mesmo, ele vai ter esse programa. Comediante posso até ser, mas que eu tô aqui falando a verdade, eu tô. Não acredito no que ele está falando, não. Vou concluir. Então, gente, é o seguinte, eu sempre fui contra a emenda do relator, mas o que eu estou vendo é o seguinte, o Congresso voltou, respeita a decisão do Congresso. Se tiver outra maneira de ver a governabilidade, veja. Mas a maneira aí é negociar, tá barata.